Olá, tudo bem, crianças? Saudade, né? De novo. Então, olha só. Hoje nós vamos, então, dando sequência aos nossos estudos. Nós vamos fazer a nossa correção do nosso estudo dirigido de História e Português, tá? Houveram alguns questionamentos para a professora lá no blog, onde eu tentei justificar, mas que no finalzinho a gente vai resolver tudo, tá? Olha só. Lá na primeira questão, alguns pais me colocaram que não estavam conseguindo, vocês não estavam conseguindo marcar mais de uma opção. A professora não fez nenhuma mudança porque no meu gabarito eu consegui marcar. Então eu achei meio estranho isso, mas não tem problema. Como lá nas respostas são três alternativas que há aposto, a presença de aposto nas frases, o que vocês marcaram, se tiver o aposto, a professora vai considerar. Ou seja, nós temos cinco alternativas, né? Então, três eram para ser marcadas. Vocês marcando uma delas e tem o aposto, obviamente vocês acertaram, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. A professora vai lendo aqui para vocês, tá? Para vocês e depois vocês acompanharem, ó. O aposto é usado para explicar, especificar ou descrever um ou mais termos apresentados na frase. Marque as alternativas em que aparecem apostos nas frases. Ou seja, a gente já sabe que os apostos, eles são o quê? São termos que eles fazem acrescentar a ideia dentro da frase, mas se a gente tirar esse termo, ele não faz nenhuma diferença. Vamos dizer, olha aqui na primeira questão. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à literatura moderna. Aqui a gente vai perceber que tem um aposto, né? Que é uma importante escritora da literatura. Se eu tirar esse aposto, a frase ela não perde sentido, ficaria. Cecília Meirelles pertenceu à literatura moderna. Compreenderam isso? Então, o aposto ele serve somente para acrescentar. Então, a primeira questão está certa, a primeira alternativa vocês poderiam ter marcado. Depois eu tenho, amigo, posso pedir-lhe um favor? Esse aqui não é aposto, tá? Aqui o amigo ele está representando o quê? Ele está fazendo um chamativo na frase. Então, ele não entra como aposto, ok? Depois, participem todos da comemoração, alunos queridos. A mesma coisa, alunos queridos também é o que? É o chamativo para a frase, ele não é um aposto. Vocês observam que se eu for falar, participem todos da comemoração, às vezes pode ficar incompleto, né? Mas a gente tem que compreender que o aposto ele serve somente para completar essa frase e que se a gente tirar, ele não perde sentido. Depois nós temos dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Aqui também é um aposto. Por que dia de Tiradentes? Eles estão fazendo o quê? Eles estão complementando uma informação. Que dia 21 de abril é o dia de alguém, né? É uma data importante. Depois, Santos Dumont, inventor do 14 bis, tornou-se um cânone na história da humanidade. A gente percebe que aqui também nós temos um aposto, que é o inventor do 14 bis. Se a gente tirar o aposto, também não vai perder o sentido da frase. Santos Dumont tornou-se um cânone na história da humanidade. Então, vocês marcando a primeira, a 1, 2, 3, 4, 5. A primeira, a quarta e a quinta frase, nós temos aposto presente nelas. Então, uma dessas três que vocês marcaram para mim, vocês estão corretos, tá? Eu quero que vocês vão anotando as que vocês acertaram. Cada questão, ela vale 2 pontos, 0,2. A prova toda vale 2 pontos e 1 ponto de participação, tá? Então, vocês vão somando aí para no final vocês já saberem a nota de vocês. A gente também, eu coloquei informação lá no blog, que aquela nota que aparece para vocês, ela não é a real, não é a nota real. Por quê? Porque nós temos as questões dissertativas. Essas questões dissertativas não tem como eu fazer no meu gabarito. Senão vocês teriam que fazer a resposta de vocês idêntica à minha. E não tem como, né? O meu objetivo é que vocês o quê? Façam dentro do contexto, compreendendo o conteúdo. Não que copie uma resposta da outra, ok? Então, essas correções e das dissertativas eu vou fazer individualmente. Mas eu quero que vocês já analisem. Se vocês colocaram dentro do contexto, vocês acrescentam 0,2 também nela, tá? Depois eu tenho na questão 2. Formule um pequeno diálogo utilizando ponto de interrogação, ponto final, vírgulas, travessão e 2 pontos. Então, essa aqui é uma questão também que é uma produçãozinha de um parágrafo, de um textinho, né? A gente sabe que os diálogos precisam ter
travessão, precisam ter no final do parágrafo 2 pontos para iniciar um diálogo e as pontuações normalmente de um pequeno texto, ok? Que esse também eu vou corrigir individualmente. Depois do número de questão 3 tem, leia o texto e marque a alternativa em que corresponde ao uso correto das pontuações aplicadas nele. Nós temos um diálogo aqui, ó, onde está o garotinho caminho da escola com o pai perguntou-lhe, 2 pontos, né? Ali seria o quê? Um parágrafo, mas como o nosso Google Formulário ele não separa por parágrafos, então a professora teve que colocar dessa forma, tá? Papai, é justo alguém ser castigado por alguma coisa que não fez? O pai convicto, não, meu filho, claro que não é justo. Isso seria inaceitável. Mas por que você está perguntando isso? E o garotinho, é que eu não fiz a lição de casa. Então a gente observa que nós temos aí várias pontuações. Nós temos vírgula, 2 pontos, travessão, ponto de exclamação, onde a gente faz uma pergunta, né? Então aí vem a primeira questão. Os sinais de pontuação presentes no texto lido são apenas vírgula, 2 pontos, ponto final? Não, né? Porque a gente está vendo travessão, está vendo ponto de interrogação, então essa questão não é. Para fazermos uma pergunta, utilizamos o ponto final? Não, gente, porque lá no início do parágrafo a gente tem que colocar o travessão. Jamais a gente usa um ponto final no início de um parágrafo, né? O travessão sempre indica o início de diálogo? Sim. Então a gente tem que sempre lembrar que esse travessão é que dá a indicação do diálogo, que está iniciando um diálogo, tá? Questão 4. Geralmente o diminutivo indica a diminuição de tamanho do ser ou do objeto. E o aumentativo indica o aumento de tamanho do ser ou do objeto. Escreva as formas normais dos aumentativos, obedecendo a sua ordem apresentada. Então, aqui eu tenho aqui as palavrinhas que estão no aumentativo. Você vai colocar o quê? No grau normal. O grau normal é quando a palavrinha tem que ser no nome normal, né? Então, vamos lá. Ricaço vem de rico. Animalão, animal. Corpanzil, de corpo. Chapelão vem de chapéu. Bocarra vem de boca. Narigão de nariz e muralha de muro. Então, ficou a ordem como rico, animal, corpo, chapéu, boca, nariz e muralha, ok? Então, vamos continuando. Questão 5. Observe o diminutivo destacado nessa frase. Olá, vovozinha, por que esses dentes tão grandes? Disse Chapeuzinho. Que ideia esse diminutivo transmite na frase? Gente, o diminutivo de uma palavra, ele não quer dizer que é só o tamanho que ele é pequeno. Às vezes é de uma forma que a gente fala. Por exemplo, quando eu falo, ah, mamãezinha, deixa eu fazer, deixa eu brincar. Não quer dizer que sua mãe é pequenininha. Você está falando o quê? De uma maneira carinhosa com ela. E a mesma situação que está aqui, né? Então, essa situação aqui de vovozinha, ela transmite a ideia de uma vovó pequena, bem pequena? Não. Transmite a ideia de uma vovó mais ou menos pequena? Não. Transmite a ideia de ternura, afeto, afeição, etc? Sim. Tá? Então, é a última opção que está correta. Claro que às vezes a gente tem a vovó que é bem pequenininha, mas aqui nesse sentido não quer dizer que é de tamanho, ok? Quando os portugueses chegaram, agora nós vamos iniciar a história, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês depois vão sinalizar para mim. A partir da semana que vem, nós vamos ter aula online. Então, vocês já levam as dúvidas para a gente tirar todas ao vivo, ok? Questão 6. Quando os portugueses chegaram ao território onde hoje é o Brasil, eles encontraram povos nativos que possuem uma cultura totalmente diferente. Faltou palavrinha diferente aí, tá? Descreva as características desses povos. Gente, como que eram esses povos quando os portugueses chegaram aqui? Quando eles se depararam, eles viram o quê? Pessoas seminuas, usavam adereços, penas, né? Usavam pinturas no corpo, pessoas descalças. Então, essas são as características. Quando a gente fala em características, a gente está falando sobre isso, tá? Que eram totalmente diferentes dos portugueses, né? Questão 7. Conhecido também como pau de tinta, o pau-brasil era muito valorizado na Europa. Como era utilizada essa vegetação? Leia as alternativas e marque a correta. De seu tronco era possível extrair um corante amarelo cor de ouro, que era utilizado para atingir os tecidos? Claro que não. Né? No tronco não extraía nenhum tipo de corante amarelo, pelo contrário, era vermelho e também não era nem cor de ouro, era cor de brasa. Então, a primeira questão está fora, né? De seu tronco era possível extrair um corante vermelho cor de brasa,
onde era utilizado para atingir a roupa dos indígenas? Não, né, gente? Porque eles utilizavam essas cores para atingir a roupa dos nobres. Então, essa era uma das características dos nobres, né? Aquele período, as pessoas que tinham poder que usavam essa cor, tá? A cor de vermelho nas roupas. Questão 8. A riqueza produzida para a coroa portuguesa com o trabalho dos indígenas era muito maior que o valor gasto nas recompensas dadas a eles. A que nome era dado a essa troca de trabalho por objetos entre os indígenas e os portugueses? Eles trabalhavam somente por troca de objetos, né? A gente já sabe que quando os portugueses chegaram aqui no território, para eles tudo era muito novo, era novidade. Eles não tinham nenhum tipo de objeto como faca, espelho. Então eles se encantaram com esses objetos. Mas qual que era o nome dessa troca? Essa troca chamava-se escambo, tá? Que eles trocavam o trabalho por meio de objetos. Eles não eram pagos com dinheiro, eles eram pagos com objetos. Questão 9. Os primeiros jesuítas missionários que tinham a função de difundir a fé católica entre os indígenas vieram de Portugal em 1549. Com base nessa afirmativa, marque a alternativa correta. Os indígenas tinham como objetivo ensinar a fé católica? Não. Aí já de cara a gente está vendo que está errado. Porque não eram os indígenas que tinham o objetivo de ensinar a fé católica. Pelo contrário, eram os portugueses que tinham esse objetivo de ensinar a fé católica para os indígenas, tá? Depois, colono é aquele que habita uma metrópole, território dominado por outra nação. Não, o colono, ele não habita uma metrópole. Ele habita o quê? Naquele período, ele habitava a própria colônia. Primeiro porque metrópole era lá em Portugal, né? Então, os colonos que ficavam aqui, então eles habitavam somente a colônia, que era o Brasil. Os portugueses adotaram medidas para tomar posse definitiva do território brasileiro e povoá-lo? Sim, né? Eles adotaram medidas para tomar a posse definitiva. Eles já chegaram com esse poder de tomar a posse, né, do território brasileiro. Tanto é que lá no início, no período, eles se unificaram, quando eles passaram a se unificar o poder deles para o rei só, eles passaram a ter o quê? Mais poder. Então, isso ajudou com que eles fossem conquistando muito mais territórios. Depois, a cidade de Salvador foi fundada para ser a capital da metrópole? Não. Porque primeiro que Salvador ficava no Brasil. Então, ele era o quê? Ele foi a primeira capital da colônia, tá? Não foi da metrópole. Já como falei, metrópole era lá em Portugal, ok? Então, a opção correta aqui é a terceira. Depois, finalizando a questão 10, diferente dos portugueses, os indígenas apresentavam uma visão completamente diferente em relação ao pau-brasil. Descreva o interesse do pau-brasil na visão dos indígenas. Gente, os indígenas, eles utilizavam o pau-brasil somente para o quê? Para a necessidade básica deles, né? Onde eles construíam seus instrumentos de caça, de pesca, onde eles usavam também os corantes para atingir as penas que eles utilizavam como adornos, né? Também para pintar o corpo, protegendo-se do sol, protegendo de insetos. Utilizavam também para fogueira, para poder fazer as refeições, cozinhar as refeições deles. Então, gente, a gente percebe que eles utilizavam o pau-brasil somente para as necessidades básicas. Então, não era considerado como uma destruição da natureza, até porque eles cuidavam muito bem dela, né? Então, é isso. Então, esse tá, então, a correção do estudo dirigido, tá? E eu quero que vocês fiquem atentos que a partir do dia 4, semana que vem, nós vamos fazer todas as atividades e nossas aulas online vai ser tudo pelo plural. Então, vocês acompanham, tá? Nós vamos ter uma rotina de horários de aula de português, de história, de arte, filosofia, como vocês vão ter com a Ayane, que é de ciências, matemática, geografia, ensino religioso. Então, vai seguir para vocês uma carga horária para vocês acompanharem essas aulas, tá? E eu fico muito feliz por perceber que vocês estão se dedicando, né? A maioria fizeram estudo dirigido, acho que foram pouquíssimas que não fizeram, um ou outro, mas eu estou muito feliz que vocês estão se empenhando. E continue estudando, porque a nossa rotina, por enquanto, vai ser essa, tá? Até a gente voltar ao normal, mas quando a gente voltar ao normal, a gente vai pegar firme também nos nossos estudos, continuar, né? Então, continue estudando, não perca a rotina de estudo, façam leituras, tá? Escrevam, treine, gente, produzam parágrafos, produzam textos, e semana que vem também vamos ter aula de redação, de produção de texto, tá?
E é isso aí, então. Então fique com Deus, um grande beijo e até semana que vem.